Então, pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa aula de hoje. Acredito que essa aqui seja uma das últimas aulas que a gente vai trabalhar esse ano, né? E como toda jornada, esta também vai ter um fim, que são as aulas de matemática. Então, para alguns aí vibrando, nossa, vai acabar a matemática. Para outros, nossa, já vai acabar a matemática. Então, a gente fica nesse impasse aí emocional, certo? Vai acabar e aí depois, né? Não sei. Por hora nós estaremos estudando matemática, pessoal, e essa matéria é maravilhosa, o assunto de funções. Nas últimas aulas a gente já vem trabalhando alguns assuntos acerca de funções. E ontem foi uma aula bem bacana, assim, que a gente tentou trabalhar com funções afim, que, que a gente está trabalhando. Quanto às aulas, é para ter aula até o dia 15. É para ter aula até o dia 15. A partir do dia 15, a partir do dia 15 haverá apenas avaliações, certo? Então acredito que a gente ainda vai ter alguma aula, talvez sim, talvez não. Mas assim, já finalizando, já terminando aqui essas aulas mais pesadas, se ficar alguma coisa para depois, a gente vai fazer algum trabalho, alguma coisa desse tipo. Bom, quanto à recuperação, a recuperação é só para quem está deixando de fazer atividades, né? Porque todo mundo que faz atividade acaba tirando uma nota boa e acaba recuperando. Assim, para quem está devendo atividade, como tem muita gente agora da última que não fez, aí sim vai ter que refazer uma das atividades que eu vou propor. Por hora, tá todo mundo de boas. Não se preocupem muito com o futuro. Beleza? Quanto à avaliação, eu acredito que ela vai ser feita online, pessoal. Não vai mudar nada quanto ao método que a gente já está utilizando. Ela vai ser online. Ao que tudo indica, né? Só se houver uma coisa muito extraordinária, assim, para mudar se vai ser presencial. Quanto à recuperação, dessa eu não posso lhes informar porque eu não sei. Beleza? Eu não sei quanto a recuperação se vai ser presencial ou online. Mas como a recuperação é para ter menos alunos, então é possível, né, que seja na escola. Mas tudo é uma questão de conversa, né? É uma questão de viabilidade. Por hora, vamos fechar esse conteúdo. A gente vai fazer hoje algumas questões. Revisão bem breve do que a gente viu ontem. Eu gravei a aula de ontem e essa aula de hoje também está sendo gravada. Então eu vou deixar disponível como eu deixei a aula de ontem. Ontem você pode assistir a aula de ontem tranquilamente aí no YouTube. 1 hora de aula, mano. E aqui também a gente vai ter mais ou menos isso aqui, beleza? Então vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Funções. O que a gente está trabalhando, pessoal, especificamente é um tipo de função, beleza? É um tipo de função que é chamada função afim. Função afim, que é também chamada de função linear ou função do primeiro grau. A gente viu isso aqui ontem. Beleza, a função afim, ela descreve o comportamento de uma reta. Beleza, então toda vez que você tiver um gráfico, e esse gráfico, né, tiver aqui um x e um y, né, que é um f de x, e esse f de x tiver um comportamento de uma reta, seja para cima ou seja para baixo, isso aqui é uma função afim. Isso aqui é o gráfico da função, beleza? Aqui é o gráfico. Um gráfico desse tipo de função. Tá aqui. Ele corresponde a uma reta. Bem de boas, bem tranquilo. O que a gente viu, pessoal, foi como montar a equação a partir do gráfico, que é muito simples, a partir de informações que eles nos dão, né? Lembrando que a função afim, ela descreve comportamentos de grandezas que se comportam de maneira linear, né? Comportam de maneira linear. Linear ou de maneira proporcional, não sei como você vai entender melhor. Beleza. Esse comportamento linear ou proporcional sempre é descrito através de uma reta. E se é descrito através de uma reta, ela tem essa representação através do gráfico, que é esse aqui, certo? O que, que vai acontecer? Aqui, pessoal, na função afim, a gente tem uma forma bem específica, né? Que a função ela vai ser mais ou menos assim, ó, a função de x é igual a, por exemplo, 5x mais 2, certo? Isso aqui é uma função do primeiro grau, isso aqui é um exemplo. Onde aqui eu tenho a função, f de x, aqui eu tenho a minha variável, x, e ao redor eu tenho os outros elementos, que a gente explicou muito isso aqui ontem, cara. Explicou demais ontem. Isso aqui é o A, esse número aqui é o A, e esse número aqui, ó, esse aqui é o B, que a gente chama, mais B. Então, essa aqui é a forma geral que a gente chama, forma
geral. Essa aqui é a forma geral. Bom, e como a forma geral, ela tem algumas características. Esses números que eu coloquei aqui, ó, esses números aqui, tanto o 5 quanto o 2, que representam A e B, você já sabe. Para quem veio na aula de ontem, a gente bateu muito nisso aqui. Esses dois, cada um deles vai ter uma determinada característica, né? Cada um deles, vou até tirar aqui, ó. Cada um deles vai ter um elemento bem importante. O que isso aqui quer dizer? Ó, esse aqui quer dizer, eu vou apagar esse azul aqui, esse vermelho aqui, ó. Bom, esse azul, esse número aqui, ó, o número que não tem letra, que é no caso 2, o que ele faz? Esse número, ele indica quando a função, ou onde a função corta o eixo y. O eixo y. E esse A aqui, ó, que comporta-se como 5, ele nos dá a inclinação da reta. A inclinação da reta. Então, ontem a gente verificou muito isso aqui, cara. Que como é o seguinte, ó, o número que está sozinho, esse 2, por exemplo, ele me diz, por exemplo, que essa função ela passa nesse ponto aqui, ó, e que esse ponto é o ponto 2. E eu sei também que essa reta é para cima porque o A aqui, ó, esse A é positivo. Então, quando o A ele é positivo, a função ela é dita crescente. E quando esse A é negativo, a função é dita decrescente. Decrescente. Foi isso aqui que a gente viu ontem. Então, aqui, resumindo toda a aula de ontem, é isso aqui. O que foi que a gente viu? A gente estudou funções do primeiro grau, que também são chamadas de função afim. Beleza. Função afim. Quando é que eu uso essa praga, professor? Quando eu tenho coisas que se comportam de maneira linear ou proporcional, né? Quando um cresce, outro cresce. Quando diminui, outro diminui. Ele se comporta de maneira linear, maneira proporcional. Beleza. Toda vez que isso acontece, professor, então eu vou ter um gráfico como? Eu vou ter uma reta. Vou ter uma linha. Linear, lembra de linha. Então, função afim, caráter linear, forma uma linha. Função afim, caráter linear, forma uma linha. Aí está aqui o gráfico. O gráfico pode ser para cima ou para baixo. Quem vai me dizer se o gráfico é para cima ou para baixo é o A. Então, se o meu coeficiente angular, por exemplo, se o meu A aqui, ó, se o meu A ele é positivo, então a função é crescente. Se meu A aqui, ó, ele é negativo, então a função é decrescente. Aqui, como está para cima, é porque é 5, é positivo, certo? Então, assim, a gente vai ver como é que isso aqui é cobrado de vocês. Mas a gente bateu muito nisso aqui na aula de ontem. E a aula de ontem está disponível também aí no canal no YouTube que eu mandei para vocês. Beleza? Pessoal, deu para lembrar alguma coisa aí do que você já tinha estudado? Quem não veio ontem, deu para lembrar alguma coisa? O A mede a inclinação da reta. E o B mede onde corta o eixo Y. E a gente vai treinar isso aqui muito hoje, beleza? Muito mesmo. Beleza, então vamos lá. Devagar e sempre na paz de Cristo. Ó, vamos aqui, botar a canetinha vermelha. Vamos lá. Bom, essa aqui foi uma questão que a gente viu ontem, né? Então a gente viu ontem isso aqui e vamos lá responder agora. Bom, aqui é o seguinte, ó, em um mês uma loja de eletrônicos começa a obter lucros já na primeira semana. Aí diz o gráfico do lucro e tal, no último 30 dias. Só está me dizendo que isso aqui representa o lucro de uma empresa. Tá aqui, ó, o lucro de uma empresa, beleza? Pois bem, isso aqui tem um comportamento do quê? Tem um comportamento de uma reta. Isso aqui, ó, é uma reta, não é? É. Então, se é uma reta, ela vai ser o quê? Vai ser uma função do primeiro grau, ou uma função linear, ou uma função afim. Então, se é uma reta, ela pode ser descrita através de uma função afim, certo? Como é a forma da função afim? Ela me diz que o eixo y, que é esse f de x aqui, ó, depende do x. Assim, ó, o f de x é igual a x mais b. Onde, aqui, ó, esse a me diz a inclinação e esse b me diz onde corta o eixo y.
Então, como eu faço para descobrir cada um deles? Muito fácil, cara, muito fácil. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço, pessoal, para descobrir o B? Olha para o gráfico e diz, olha, onde corta o Y? Onde é que a função corta o eixo de Y aqui, pessoal? Olha onde é que corta. Corta em menos 1000. Então, eu posso dizer categoricamente que esse B vale menos 1000. Pronto. Só isso, professor. É só isso. Vamos o B. O A agora. O B é muito fácil. O B é só olhar para a função. O A ele me diz que é o quê? O A ele me diz que é a inclinação. Beleza. Como é que eu calculo a inclinação? Isso aqui você tem que lembrar, né? Como é que calcula a inclinação? A inclinação é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É assim que se calcula a inclinação. Cateto oposto, porque ele mede a inclinação, né? Ele mede a tangente. Então vai ser o cateto oposto, que é esse, dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente. Então vamos lá, quem é o cateto oposto? Ó, ele vai de 300 para 0. Então é quanto? De 300 para 0, esse lado aqui vai medir 3.000. De 3.000 para 0 é 3.000. E aqui, para formar o triângulo, vai de 5 para 20. Ó. De 5 para 20, ele aumentou quanto? 15. Certo? Então é assim que se acha o A, pessoal. Você vai pegar aqui, você vai ver um triângulo, em algum lugar você vai ver um triângulo, e você vai pegar o lado do Y dividido pelo lado do X. Então, vou até colocar aqui, a inclinação é a variação de Y dividido pela variação de X. Então, meu A vai ser quanto? Qual é a minha variação de Y? Está aqui, 3.000. Dividido pela variação do X, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que no caso aqui é 15. 3.000 por 15 dá quanto? 3.000 por 15, dá 200. Então, meu A aqui vale 200. Muito simples. Sempre vai ser do mesmo jeito, professor? Sempre vai ser do mesmo jeito. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar os números que eu achei e vou colocar no lugar da letra A e vou colocar no lugar da letra B. Então, a minha função f de x vai ser quanto? No lugar da letra A, eu vou colocar 200. Então, vai ficar assim, 200x. E no lugar da letra B, eu vou colocar quem? Menos 1000. Então, vai ficar assim, menos 1000. E eis aqui a minha função. Tá aqui. Essa aqui é a minha função. Ó. Claro que na função ele não utiliza f de x nem x. Ele utiliza t. E ele também utiliza L, né? Então vai ser, no caso, esse aqui vai ser o L e no lugar do X vai ser o T. Então, nesse caso, a gente tem como resposta a letra D. Beleza? Então, cara, é muito simples. Se vocês pegarem um raciocínio que eu proponho a vocês, se vocês entenderem um raciocínio, vocês vão conseguir aplicar isso aqui em qualquer lugar. Então, lembre, olhem para o gráfico e façam mesmo, escrevam. Beleza, o gráfico é o quê? O gráfico é uma reta. Beleza, escreve reta. Beleza, se é uma reta, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma função afim. Então, escreve aqui em vermelho, função afim. Se é uma reta, função afim. Como é a forma da função afim? Y, né, que é f de x, é igual a x mais b, a x mais b, a x mais b. E aí lembra, B é quem corta o eixo de y. E A é a inclinação. B é quem corta y e A é a inclinação. Então, daí você consegue achar o B só olhando o gráfico e o A também. Com base nisso, você consegue voltar lá na equação e encontrar a função que ele tanto deseja, que no caso aqui é a letra D. Beleza, pessoal? Deu para entender o raciocínio que eu vou aplicar em todas? Vai ser a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Então, tire o print, escreva no braço para depois passar no papel, não sei. Faça o que você achar que deve ser feito para aprender isso aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Esse aqui é uma aplicação do que a gente vai fazer. Serão sempre os mesmos passos. Ok, Letícia? De boas? Tá.
Pois bem, por enquanto vocês estão vendo eu fazer as coisas, então pode ser um pouco mais simples. Só que eu quero que vocês tentem fazer, pessoal. Por mais que vocês não tenham caderno, pega uma folha, coloca aí do lado e vai rabiscando, sabe? Pra ir acostumando teu cérebro a fazer as coisas. Entendeu? É tipo você ficar vendo alguém andando de skate, né? Se você ficar vendo alguém andando de skate, você não vai aprender a andar de skate. Matemática é a mesma coisa. Vamos para essa outra aqui, beleza? Vamos ler com calma, devagar e sempre. Mas eu já sei que ele quer a função, né? Ele quer a função aqui y em função de x, é isso que ele vai querer. Mas eu vou ler a questão assim mesmo, que diz o seguinte. A indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Beleza, todo dia é isso. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado desse teste, né? 50 litros, ele vai percorrendo aqui o gráfico aqui da função. Beleza, tá aqui 50 litros e ele vai percorrendo essas distâncias aqui. Beleza. Aí ele diz assim, ó, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível, que é o y, quantidade de combustível, que é o y, com a distância percorrida, que é esse aqui, ó. A distância percorrida é essa. Então ele quer a relação. Ele quer a relação do x com o y. É isso que ele quer, só. Então ele quer que você construa o gráfico da função. E aí, quais são os passos, pessoal? Vão dizendo aí no chat. Quais são os gráficos? Quais são os passos? É uma circunferência? É uma elipse? É uma hipérbole? É uma reta? É uma parábola? É o que é isso aqui? É uma reta, gente. Só isso aí, é uma reta. Beleza. Se é uma reta, que tipo de função descreve uma reta? É uma função quadrática? É uma função exponencial? É uma função afim? É uma logarítmica? Existem várias. A função que descreve uma reta é uma função? Que tipo de função? Função reta, professor. Função linha. Função linear. Pode ser. Função do primeiro grau. Pode ser. Função afim. Pode ser. Qualquer um desses nomes. Uma função afim. Beleza, então é uma reta descrita por uma função afim. Show. A pergunta agora. Qual é o formato dessa função? Como é a forma geral? Cada função tem um tipo. Essa aqui também tem, né? Que ela me diz assim, ó, f de x é igual a quanto? F de x é igual ao coeficiente angular AX mais um termo independente B. É isso. Onde o B, aqui, ó, deixa eu colocar da mesma cor. O B indica onde a função corta o x. E o amarelo nos indica a inclinação. Então, vamos lá descobrir isso aqui. Beleza. Quanto vale esse B aqui, pessoal? Qual é o ponto onde corta y? Qual é o ponto? Olha aqui, ó. O eixo de y é esse aqui, ó. E a função passa onde? Nesse ponto. E esse ponto é quanto? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Esse ponto é 50. Perfeito. Então eu já vou colocar no lugar do B, eu vou colocar quanto? 50. Perfeito. É isso mesmo. E o A? O A é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Ele me diz o quê? Que é a inclinação. Então isso aqui é a inclinação. A inclinação vai ser o quê? A inclinação vai ser o y dividido pelo x. Ó. Vai ser o y dividido pelo x. Quem é a variação do y? O y sai do 50 e vai até 0. Então, a minha inclinação vai ser o cateto oposto aqui, ó, que é todo esse lado, que no caso é 50. E você vai dividir por todo esse aqui, ó, que sai do 0 até 500. Ó, que é quanto? Do 0 a 500? É 500. Daí você simplifica, né? Você corta um 0, vai ficar 5 sobre 50. Você simplifica por 5. Então, A vai ser igual a 1 sobre 10. Vai ser só isso? Não, porque por último você tem que lembrar o seguinte, ó. Essa inclinação ela está para cima ou está para baixo? Essa aqui está para baixo. Ó.
Se ela está para baixo, esse A ele é negativo. Na passada, ó, era para cima, então o A era positivo. Por isso que ficou positivo aqui, ó. Já nessa aqui não, o A ele é negativo. Se é negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui, ó, na frente, ó. Certo? Então você tem que fazer essa análise aí, sempre. O B é onde corta o Y e o A é o Y dividido por X. Só que aí você lembra, é Y dividido por X. Só que aí você lembra, quando é para cima é positivo e quando é para baixo é negativo. Então vai ficar assim, ó, f de x, ó, substituindo, vai ser A, que no caso vai ser menos 1 sobre 10 vezes x, mais B, que no caso é 50. Tá aqui. Essa é a minha função. Isso aqui resulta ser qual alternativa? Y é igual a menos x sobre 10 mais 50. Isso aqui está, menos x, está aqui, letra B. Y é igual a menos x sobre 10 mais 50. Então vejam que eu utilizei o mesmo raciocínio da forma... Tanto é que eu usei as mesmas cores, ó. Usei a mesma cor para vocês verem que é o mesmo raciocínio. Não tem o que inventar aqui. É matemática. É um jeito lógico de pensar. E sempre vai ser desse mesmo jeito. Certo? Não vai se inventar um novo método para encontrar reta. Pode inventar, irmão. Mas esse aqui é o mais simples, né? É o mais simples não, é o mais lógico. Você lembra dos passo a passo. Então lembra. É uma reta. Beleza. A reta define a função. Beleza. A curva define a função. A função tem uma forma. E aí você pega as principais características de cada um dos termos. O B corta Y. O B corta Y. O A, a inclinação. O A, a inclinação. O B corta o Y. E aí você consegue identificar isso, né? O B, aí você vai lá. Qual é o ponto que corta o Y? 50. O A é a inclinação. Então tu pega Y e divide por X. E aí tu vê se é para cima ou para baixo. Né? Como no caso é para baixo, bota o menos. Letra B. E aí, galera? Tá tudo de boas? Tá tudo tranquilo? Comentem aí no chat que eu quero saber de vocês. Tudo uma maravilha, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui, manter isso aqui. Eu vou criar aqui uma questão, beleza? É bom que vocês visualizem logo como é que se cria uma questão. Vou pegar esse gráfico aqui. Beleza, vou colocar aqui. E vamos lá. Então vou colocar aqui. Deixa eu ver quem é que tá lá. Júlia, a primeira pessoa que eu vi o nome. Júlia decidiu criar peixes. Ela verificou que o saco de ração podia ter o comportamento descrito pelo gráfico abaixo. Pronto. Então aqui está dizendo que Júlia vai criar peixes e esses peixes e o saco de ração de peixe, né, tem um comportamento igual ao do gráfico. Aí eu vou colocar aqui, ó. Assim, encontre a função que relaciona a ração de peixes e os dias que ela ainda a terá. É o dia que mantém aqui, né? Claro que eu não vou colocar aqui as alternativas, né? Porque eu não vou inventar isso aqui de cabeça, não. Tá aqui. Pronto, tá aqui. Então tá aqui, ó. No lugar disso aqui, eu vou colocar o nome ração. Aqui, ó, vou colocar o nome ração.
E aqui eu vou colocar o tempo em dias. Então a ração tem um saco tem, colocar aqui 5 quilogramas. E ela demora 10 dias para serem consumidas. E agora eu pergunto para vocês, qual é o gráfico dessa função? E aí, dá para fazer? Encontre a função que relaciona a ração de peixes e os dias que ela ainda terá. Vamos lá, isso aí eu quero que vocês façam. Do mesmo jeito, galera. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Eu quero que vocês façam aqui. Beleza? Vou dar um tempo para vocês aí. É o tempo que eu pego o café para ficar um pouco mais agitado. Bora lá? Quero a resposta no chat. Pois bem, vamos lá, senão a gente vai demorar muito. Tem muita questão ainda para frente. Mas o raciocínio que o Guilherme usou aí foi o mesmo que eu empreguei. Então, parabéns. Essa é a ideia. Esse comportamento, qual é a curva que aparece aqui? Não é um círculo, não é hipérbole, não é uma parábola, não. É uma reta. Então, se é uma reta, bom, ela tem um tipo de função que descreve isso aqui. Que tipo de função é essa? É uma função quadrática? É uma função exponencial? Uma função logarítmica? Não, é uma função afim. Então você começa a conversar com a questão e a pessoa acha que você está doido. Aí você olha assim, é um gráfico. Se é um gráfico, é uma reta, não é mesmo? Questão, é uma reta. Bom, se é uma reta, então tem uma função afim, né? Aí você conversa mesmo, igual doido mesmo com a questão, que você não erra. Aí você diz assim, questão, então quer dizer que é uma função afim? Aí a questão vai dizer, sim, é verdade, é uma função afim. Aí você vai dizer, nossa, então quer dizer que tem uma forma, né? Então y, aqui no caso y, é igual a ax mais b. Não é questão, aí a questão vai dizer, é verdade. Você não está louco? Aí você vai dizer, não, não estou louco não. Aí o B, o que o B me diz? O B me diz onde corta o eixo Y, né? Beleza, o eixo, você vai pintar de isso aqui, pronto. Então o B me diz onde é que corta o eixo Y. Eu fico anotando isso, pessoal, para ver se entra no cérebro. Isso aqui corta o Y. E o A mede a inclinação. E a inclinação vai ser quanto? É só pegar a variação do Y e dividir pela variação do X. Então vamos lá agora. Quem é que corta o Y? Meu filho, é só tu olhar no gráfico. Olha aqui onde é que corta o Y, criança. Ó, aqui o Y não está cortado, não está cortado, não está cortado, corta o Y. Corta onde? Quando der 5 quilos. Então ele corta o Y aqui aonde? Em 5 quilos. Pronto, esse aqui é o B. Então o B vale quanto? 5. Perfeito. E o A vai ser quanto? O A vai ser o ΔXY pelo ΔX. Então é o em pé, ó, vai ser esse aqui. O em pé dividido pelo deitado aqui, ó. E aí você faz, ó. Quem é aqui? Quem é esse cateto oposto aqui, ó? Bom, de 0, sempre preste atenção onde ele começa, viu? Porque às vezes o gráfico não começa no 0. Então, de 0 para 5, aumentou quanto? 5. E do 0 para o 10 aumentou quanto? Do 0 para o 10 aumentou 10, né, professor? É. E como tá para baixo, ó, eu coloco o sinal de menos aqui. Se fosse para cima, eu colocaria o sinal de mais. Simples, né? Dá para simplificar? Dá. Então, A vai ser igual a menos 1 sobre 2. Ó. Aí, a questão do Guilherme tinha dado 2, por quê? Porque ele tinha colocado 10 em cima do 5. Ó. O 10 em cima do 5, né? Que colocou aqui o ΔX dividido pelo ΔY. O que é um erro muito comum, né? Muita gente acaba errando dessa forma. Mas aqui a gente está para lembrar que não é assim. É o y pelo x, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? Então, reescrevendo a função, y vai ser quanto? Ax mais b. Quem é b? B vale 5. E quem é A? Bom, A vale menos meio. E aí você repete, ó. Então y vai ser igual a menos meio x mais 5. Pronto. Essa é a nossa querida function, ou função, né? Então aqui, ó. Pode ser o f de x, professor? Pode, tudo faz. Pronto. Onde aqui eu tenho A, que equivale a isso aqui. E aqui eu tenho B, que equivale ao 5 aqui. Certo? Então, pessoal, vocês percebem aí que é só alegria isso aqui, né? Só alegria, não tem pra onde correr, não tem como ficar triste com isso aqui. Ou tem? Tem sim, professor. Eu sei que tem. Mas, por hora está de boas, não está? Você já consegue montar a função?
Preciso desse feedback, pessoal. Preciso de assim, pessoal, consigo. Sou o cara, consigo montar qualquer função. É brabo. Brabíssimo. Mais ou menos. Vou fazer mais uma assim. Pode ser. Quer que eu faça mais uma? Vou fazer mais uma aqui. Agora eu vou fazer com a Samia. Manter, vou fazer mais uma aqui. Pegar esse gráfico aqui agora. Então vamos lá. Samia gosta de quê, criança? Não tenho a menor ideia. Ah, Samia faz crossfit. Pronto. Tá aí, ó. Então vou fazer aqui, ó. Samia crossfiteira. Crossfiteira. Decidiu medir seu desempenho na academia. Como resultado, verificou que seu gasto calórico tem um comportamento linear quando comparado ao seu esforço. Sendo possível descrevê-lo através do gráfico. Aí eu vou colocar o gráfico aqui, ó. Dessa forma, encontre a função gasto calórico esforço. Tá aqui o gasto calórico. Beleza. Vou só mudar aqui os gráficos, os pontos aqui. Pá, então ela verificou aqui, ó. Beleza. E aí, pessoal, deu para entender a questão aí? Então vejam que, por exemplo, o meu cérebro já está acostumado a fazer esse tipo de coisa, ó. A saber como é que as questões são cobradas. Isso é desse tipo aqui, não tenho que inventar não. Então tá aqui, ó. Então eu quero que vocês, o cérebro de vocês seja moldado a esse ponto, entendeu? Mas isso só vem com treino. Tipo, fazer uma questão dessa aqui não é uma questão tão simples assim, né? Mas que possa parecer. Então a Sammy crossfiteira decidiu medir seu desempenho na academia. Como resultado, verificou que seu gasto calórico, esse aqui é o gasto calórico, tem um comportamento linear quando comparado ao seu esforço. Está aqui o esforço. Então, quanto mais esforço ela faz lá, maior é o gasto calórico. Beleza. É possível escrever através desse gráfico. Então, nesse gráfico aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que, quando ela tem aqui esforço, aqui, deixa eu colocar aqui em azul, aqui, eu tenho o meu esforço abaixo do esforço, só que ela está em repouso. Então, quando aqui o esforço é negativo, quando ela está em repouso, ela gasta, por exemplo, 200 calorias. 200 calorias. Beleza. Aí começou a levantar peso, pá, levanta peso. Aí o esforço dela aqui, ó, pá, nesse ponto aqui, vale um esforço, por exemplo, de 100 quilos. Aqui é 100 quilogramas, fazendo peso de 100 quilogramas. Aqui fazendo um peso de 200 quilogramas. E daqui, ó, saiu de zero. Ou seja, com 100 kg ela nem faz força, mas com 200 kg ela faz aqui, ó. Ela gasta mais de 500 aqui, ó. 5.000 calorias. Pronto, 5.000 calorias. Sonho de todo mundo gastar 5.000 calorias. Beleza. E aí ele quer que você construa o gráfico aqui, né? Que loucura, professor. Pois é, que loucura. Então aqui eu tenho informação suficiente para saber quem é o B e informação suficiente para saber quem é o A. Beleza? Sabendo que isso aqui é uma reta. Se é uma reta, é uma função linear. Se é uma função linear, tem a forma que tem o A e o B. E você consegue achar o A e o B aqui tranquilamente, galera. Tranquilamente. Beleza? Deu para entender como foi que chegou a essa equação aí? Pode ter uma dessa na prova de vocês? Com certeza. Vou até colocar essa aqui. Só vou mudar os... Beleza, isso aí foi boa. Isso aí foi boa. Vamos verificar isso aí logo. Vamos. Pessoal, bem simples. Vamos achar o B primeiro, que é o mais fácil.
Bom, eu vou pintar aqui de verde o B. Deixa eu ver aqui. Cadê minha caneta, meu Deus? Tá aqui, B. Usar o marca-texto, usar o verde. O verde é legal. B. O que é o B? O B é onde a função corta o Y. Pessoal, onde é que corta o Y aqui, ó? Pode vir descendo, ó. Bem. A única parte em que essa função corta o eixo Y é nesse ponto, ó. Que equivale a isso aqui, ó. Menos 200 calorias. Então viram que é bem simples, ó. Nesse caso aqui, o B ele é esse menos 200 calorias. Então esse B equivale a esse menos 200. Por que, professor? Porque veja, é onde a função corta o eixo de Y, que é justamente a característica do B. Então eu escrevi isso em todas as funções, pessoal, e vou continuar escrevendo. O B é onde a função corta o Y. O B é onde a função corta o eixo Y. O B é onde a função corta o eixo Y. Anota isso aí na mão. O B é onde a função corta o Y. Pronto. Então eu já sei, por exemplo, que a minha função vai ser y é igual a 1a, x, b, menos 200. Ó. Só falta saber quem é a aqui. Entenderam como é bem simples? Não tem que ficar inventando muita coisa? O a é que é um pouco complicado, porque o a eu tenho que pegar a minha variação de y, que é isso aqui, e dividir pela minha variação do x. Ó. Então aqui eu vou pegar em vermelho. Variação do y é quanto? Bom, vai de 5.000 até 0. De 5.000 até 0. 5.000. Dividido pela minha variação aqui, ó. Quem é a minha variação? Foi por isso que eu disse para tomar cuidado, porque lá nas outras questões, o gráfico começava no zero. Então era muito fácil calcular aqui, ó. E você não errava, bastava olhar para cá, né? De 0 para 200 tinha 200. Só que aqui não é 0, aqui é 100. Então veja que de 100 para 200, tu aumentou quanto? Imagina aí, tu tem 100 reais. Depois tu tem 200. Quanto foi que tu aumentou? Tu aumentou 200? Não. Você aumentou apenas 100. Então de 100 para 200, você aumentou quanto? 100. A minha variação foi de 100. Perceberam como é sutil e é um detalhe muito pequeno assim. Mas que faz toda a diferença. Aí você corta aqui o zero. 50 por 1. A vale 50. E é positivo porque é para cima. Então aqui é 50. Está aqui a minha função. Y é igual a 50x menos 200. Certo? Então vejam que as questões elas não são difíceis, pessoal. Elas podem te induzir ao erro muito facilmente. Isso é verdade. Professor, como é que eu faço para me livrar disso? Você pode fazer isso treinando muito. Mas procurar questões desse tipo aqui não são fáceis. Não são fáceis. Então o que é que eu vou fazer? Provavelmente a minha avaliação sobre esse assunto vai ser só desse aqui, beleza? Vou narrar uma situação, botar um gráfico e pedir para vocês acharem a função. Porque é um assunto que é fundamental para você dominar os outros. Então não adianta você ir para os outros de função sem dominar isso aqui, certo? Então por isso que eu já criei duas questões a mais do que eu tinha proposto aqui para esse assunto. Porque eu sei, pessoal, da dificuldade que é isso aqui. Isso aqui não é fácil. Eu digo que é fácil assim porque eu estou explicando, né? No momento que eu estou explicando. Mas fazer isso aqui sozinho não é simples. Fazer isso aqui sem acompanhamento não é simples. Eu entendo o problema de vocês. E é por isso que eu estou aqui como professor, né? Para deixar a coisa mais simples possível. Ainda que ela não seja. Então, inicialmente, é isso. Então, deixa eu apagar aqui o tanto de informação que tem aqui. Vou apagar isso aqui para não ficar muito cheio. Isso aqui. Beleza, isso aqui tem que ficar, né? O A tem que ser igual a 50. Vou colocar aqui do lado. E aí, pessoal, alguma dúvida quanto a isso aqui? O maior problema é a sensação que dá disso aqui ser simples e a gente não dominar ainda. Isso aqui é uma sensação bem ruim. Porque é simples, né? Vocês veem quando eu estou fazendo, é muito simples. Só que ainda assim tem dificuldade de ser feito. E essa sensação de ser simples e eu não conseguir fazer, ela é ruim. Não vou dizer que é fácil não, porque eu não gostava disso aqui não, quando eu era mais novo, estudava para isso aqui.
E aí, pessoal, tá de boas? Por hora, tá tranquilo? Vocês entenderam? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma lista só disso aqui, cara. Vou fazer uma lista só de questão assim, para vocês irem treinando, para vocês irem praticando sozinhos. Aí, mano, professor, tá certo isso aqui? Aí eu vejo e dou o veredito, entendeu? Mas é preciso treinar isso aqui, senão não aprende, por mais simples que isso aqui seja. E aí, tá de boas? Tá todo mundo acordado aí? Tem lá minhas dúvidas, tem lá minhas dúvidas. Vamos fazer mais uma questão aqui. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Samia. Obrigado, Framily. Vamos fazer a próxima questão. Essa aqui é uma questão Enem 2017. Beleza? Vamos ver se vai dar tempo aí. Até que horas é meu horário? Nem sei, cara. Toda vez eu esqueço. Alguém sabe até que horas é meu horário? Vixe, 6 minutos. Tá, vamos lá. Diz o seguinte, olha só. Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero. Beleza, então o valor que tu coloca aqui, ó. Tu compra uma moto aqui hoje, valendo 15 mil. Depois de 10 anos ela vale zero. Tu compra uma casa aqui de 150 mil, depois de 10 anos ela vale zero. É isso que me diz, ó. Pá, pá, pá. Beleza. O gráfico ilustra essa situação. Beleza, começa aqui e vai diminuindo. Em 10 anos vale zero. Uma pessoa adquiriu dois bens. Ela adquiriu um bem A e um bem B. Pessoal, questões de matemática, tu vai lendo e parou. Então, a pessoa adquiriu dois bens. O bem A e o bem B. Pronto. Pagando o quê? 1.200 para o A e 900 para o B. Então ela pagou aqui, ó, no inicial ela pagou 1.200 nesse A e pagou, vou colocar em azul porque, né? O B, ó, ela pagou quanto? 900. Beleza, respectivamente. Agora ela diz, ó, a questão, considerando as informações dadas, após 8 anos, então aqui é 10, então 8 anos, após 8 anos, qual será a diferença dos valores? Então ele vai ter um valor aqui, vai ter um valor A, e aqui vai ter um valor B. E ele quer a diferença desses dois valores. Ele quer a diferença do valor A, é isso que ele quer, valor A menos o valor B. É isso que ele quer saber, certo? Ok, então isso aqui, como é que se faz isso? Você pode, tem várias formas de fazer isso aqui, ó. Você pode, por exemplo, escrever a função para para o imóvel, né? Para o bem A função dele, e você pode fazer a função do imóvel B. Por isso que eu estou ensinando função, porque eu posso fazer qualquer coisa com elas. Ó, qual vai ser a minha função aqui? Y é igual a AX mais B. Quem é B, pessoal? Aqui também é a mesma coisa. Y é igual a AX mais B. Quem é esse Bzinho aqui, ó? Lembrem, é um mantra, é uma oração isso aqui de manhã. O B é onde a função corta o eixo Y. O B é onde a função corta o eixo Y. Aí tu emenda no Pai Nosso está no céu, Ave Maria, e o B é onde corta o eixo Y. Então onde é que corta o eixo Y? 1.200. Então no lugar desse B, ó, eu vou colocar 1.200. E esse B aqui vai ser quem? No lugar desse B é onde corta o eixo Y. Eu vou colocar quem? 900. Certo? Agora eu preciso calcular o A. Como é que eu calculo o A, meu Deus? Como é que eu calculo o A? A média é a inclinação. Então é só fazer, ó, o Y, 1.200, dividido pelo X. Ó. O X inteiro do triângulo é 10. Isso aqui, 10, né? Eu botei 100, perdão. É 10. Então, simplificando isso aqui, ó, A é igual a 120. Então, escrevendo a minha função, vai ficar quanto? Y é igual a A, no caso Azinho, vai ser 120 x mais 1.200. Lembrando que aqui tem que ter um sinal de menos, por quê, professor? Porque ela está para baixo. Como ela está para baixo, coloco o sinal de menos aqui.
certo? Posso fazer a mesma coisa aqui? Você deve fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí você já achou o B, é onde corta o eixo Y, tá aqui 900. E o Azinho, você só vai fazer o seguinte, ó, a variação do X, ou do Y, que é 900, dividido pela variação aqui, ó, do X, ó, que no caso é 10. 900 por 10 vai dar que o Azinho aqui vale 90. Simples assim, simples assim. E aí, quem vai ser a minha função? Mesmo jeito. Y vai ser igual a Azinho, X vai ser 90x, mais 900. E lembrando que aqui, ó, no lugar desse Azinho, tem que colocar um sinal de menos na frente. Certo? Então aqui eu achei as duas funções. Vocês entenderam aqui, pessoal? Isso aqui não é tão simples assim. Fazer isso aqui não. Mas eu estou fazendo da maneira mais lógica possível. Então, para o imóvel A, para o bem A, ele começa com 1.200 e vai diminuindo com o tempo, até 10 anos. O B começa com 900 e vai diminuindo com o tempo. Ele quer saber quanto é que vale cada um após 8 anos. Então você vai fazer uma função, né? Você escreve a função e depois você vai colocar, ó, bom, é 8 anos que ele quer, então aqui, ó, eu vou colocar 8 anos. E aqui eu vou colocar 8 anos e ver quanto é que vai dar. Quando eu for ver que vai dar aqui, isso aqui vai dar quanto após 8 anos? Aí você faz a conta, né? Y vai ser igual a 1.200 vezes 1.120 vezes 8, mais 120. Isso aqui vai ser o valor A. E aqui, ó, Y vai ser quanto? Menos 90 vezes 8, mais 900. Isso aqui vai ser o valor B. E é justamente isso que ele pergunta, ó, quanto vale o valor A menos o valor B. Viu? Então, como é que se resolve essa questão aqui? Primeiro, você vai olhar o gráfico e você vai montar a função para cada bem. Existem quantos bens aqui, professor? Existe aqui o bem A e existe o bem B. Para o bem A, você vai calcular a função A e você vai conseguir encontrar essa equação. E ele quer saber o valor após 8 anos. Então, no lugar de x, você coloca 8. Você vai achar o valor A. Para o B, também é uma função linear. Então, você vai achar essa função aqui, achando A e B. No lugar do x, você vai colocar aqui em 8 e você vai achar o valor B. E só fazer o valor A menos o valor B. E você vai ver quanto é que isso aqui vai dar. Beleza? Eu não lembro de cabeça quanto é que dá, não. Então, eu espero que vocês marquem aqui a resposta correta disso aqui. E depois me mandem aí no grupo da sala. Beleza? Com a resposta certa. Ou no privado mesmo, que eu consigo visualizar melhor. Beleza? E aí, tá tranquilo? Questão pancada, questão pancada. Depois eu vou fazer ela com mais calma, beleza? Por hora a gente vai encerrar por aqui. Vou deixar essa aula disponível para vocês inteira, né? Não vou nem editar a aula. Talvez eu edite, vai ficar melhor. E aí eu vou deixar disponível para vocês aí no canal do YouTube, beleza? Ok, Ana Flávia, ok, Samia, beleza, Emily. Então veja que esse nível aqui ele é um pouquinho mais alto do que o que a gente está trabalhando. Mas se você não domina o outro, não tem como chegar aqui não. Infelizmente, sinto muito, não consegue. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula, se tiver, a gente retoma esse conteúdo. E se não tiver, já sabe que foi um enorme prazer estar com vocês, beleza? A gente continua e se vê nos próximos capítulos dessa novela, que é o terceiro ano, beleza? Então, até mais, pessoal. Vocês estão dispensados para ir para outra aula.